sexta-feira da terceira semana de Quaresma. A estação está na igreja de São Lourenço, em Lucina, nesta venerável e célebre igreja mantém-se o Gridiron, no qual o santo arquidiácono consumava o seu martírio. Recolher. Que o teu gentil favor, ó Senhor, acompanhe o nosso jejum, que à medida que nos abstemos da comida corporal, podemos igualmente abster-nos de todos os vícios. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. Epístola. Lição do livro dos Números 21 a 13. Naquela época, os filhos de Israel juntaram-se contra Moisés e Arão, e fazendo uma sedição eles disseram, deu-nos água para beber. E Moisés e Arão deixando a multidão, entraram no tabernáculo da aliança, caíram sobre o chão, e choraram ao Senhor e disseram, ó Senhor Deus, ouçam o grito deste povo, e abram-lhes o vosso tesouro, uma fonte de água viva, que, estando satisfeitas, podem deixar de murmurar. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. E o Senhor falou com Moisés, dizendo, pegue a vara, e reúne o povo, tu e Arão teu irmão, e fale com a rocha diante deles, e produzirá águas. E quando tiveres trazido água da rocha, toda a multidão e o seu gado beberão. Moisés pegou, portanto, na vara, que estava diante do Senhor, como tinha ordenado, e tendo reunido a multidão antes da rocha, disse-lhes, ouçam, rebeldes e incrédulos, podemos trazer-vos água desta rocha. E quando Moisés levantou a mão e bateu na pedra 2 vezes com a vara, veio água em grande abundância, para que o povo e seu gado bebessem. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porque não acreditaste em mim, para me santificar perante os filhos de Israel, não trarás estas pessoas para a terra que lhes vou dar. Esta é a água da contradição, onde os filhos de Israel se esforçavam com palavras contra o Senhor, e ele foi santificado neles. Aqui temos uma das figuras mais expressivas do Antigo Testamento, simboliza o sacramento do batismo, para o qual os nossos catechumens estão agora a preparar-se. Um povo inteiro pede água, se lhes for negada, devem perecer no deserto. São Paulo, o sublime intérprete dos tipos do Antigo Testamento, diz-nos que a rocha era Cristo, 2 Coríntios 10:4, de quem surgiu a fonte da água viva, que sacia a sede das nossas almas e as purifica. Os santos padres observam que a rocha não rendeu a sua água até que foi atingida com a vara, que significa a paixão do nosso Redentor. A própria vara, como nos dizem alguns dos primeiros comentadores das Escrituras, é o símbolo da cruz, e os 2 golpes, com os quais a rocha foi atingida, representam as 2 partes das quais a cruz foi formada. As pinturas que a igreja primitiva nos deixou nas catacumbas de Roma representam frequentemente Moisés no ato de atingir a rocha, de onde flui um fluxo de água, e um copo, encontrado nas mesmas catacumbas, tem uma inscrição, dizendo-nos que os primeiros cristãos consideravam Moisés o tipo de São Pedro, que, na nova aliança, abriu ao povo de Deus a fonte da graça, quando lhes pregou no dia de Pentecostes, e deu também aos gentios para beberem desta mesma água, quando recebeu Cornelius, o centurião, para a igreja. Este símbolo de Moisés atingindo a rocha, e as figuras do Antigo Testamento, que já encontramos, ou ainda nos encontraremos, nas lições dadas pela igreja aos catechumens, não são apenas encontrados nos primeiros frescos das catacumbas romanas, mas temos inúmeras provas de que foram representados em todas as igrejas, tanto no Oriente como no Ocidente. Até ao século XIII, e mesmo mais tarde, encontramo-las nas janelas das nossas catedrais, e na forma tradicional ou tipo que lhes foi dado nos primeiros tempos. É de lamentar que estes símbolos cristãos, que eram tão queridos aos nossos antepassados católicos, sejam agora tão esquecidos que quase sejam tratados com desprezo. Vamos amá-los e, pelo estudo da Santa Liturgia, voltemos às tradições sagradas que inspiraram os nossos antepassados com fé heroica, e os fizeremos empreender coisas tão grandiosas para Deus e seus semelhantes. Evangelho. Sequela do Santo Evangelho segundo João 4:5-42. Nessa altura, Jesus chegou a uma cidade de Samaria chamada Sichar, perto da terra que Jacob deu ao seu filho José. Agora o poço de Jacob estava lá. Jesus, portanto, sendo cansado com a sua jornada, sentou-se assim no poço. Foi por volta da 6ª hora. Vem aí uma mulher de Samaria para tirar água. Jesus sai-te para ela, dê-me para beber. Para os seus discípulos foram à cidade comprar carne. Então aquela mulher samaritana sai-lhe, como é que tu, sendo judeu, me pede para beber? Quem é uma mulher samaritana? Porque os judeus não comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu, e disse-lhe,
Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem ele é que ele sai a ti, dá-me para beber, talvez o tivesses pedido, e ele te teria dado água viva. A mulher sai-te para ele, Senhor, tu não tem nada em que o desenhar, e o poço é profundo, de onde então tem água viva? És maior do que o nosso pai Jacob, que nos deu o poço, e bebeu dele, dos seus filhos e do seu gado. Jesus respondeu, e disse-lhe, quem beber esta água voltará a seder-se, mas aquele que beberá da água que lhe darei, não terá sede de sempre. Mas a água que lhe darei tornar-se-á nele uma fonte de água que broa para a vida eterna. A mulher sai-te para ele, Senhor, dê-me esta água, que eu não posso ter sede, nem vir até aqui para desenhar. Jesus sai-te para ela, vai, chama o teu marido, e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Jesus sai-te para ela, tu tens dito bem, eu não tenho marido, pois tu tiveste 5 maridos, e aquele que tu agora tens, não és o teu marido. Este tu já disses verdadeiramente. A mulher sai-lhe, Senhor, percebo que tu és um profeta. Os nossos pais adoravam esta montanha, e tu dizes que em Jerusalém é o lugar onde os homens devem adorar. Jesus sai para ela, mulher, acredite em mim, a hora que chega, quando não o farás nesta montanha, nem em Jerusalém, adore o Pai. Adoras o que não sabes, adoramos o que sabemos, pois a salvação é dos judeus. Mas a hora chega, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois o Pai também procura tal para o adorar. Deus é um espírito, e aqueles que o adoram, devem adorá-lo em espírito e na verdade. A mulher sai-te para ele, eu sei que o Messias comete, que é chamado de Cristo, portanto, quando ele vier, ele vai dizer-nos todas as coisas. Jesus sai-te para ela, eu sou ele, que estou a falar contigo. E imediatamente os seus discípulos veio, e perguntaram-se se ele tinha falado com a mulher. No entanto, nenhum homem disse, o que mais procuras tu, ou por que falares contigo com ela? A mulher, portanto, deixou o seu depósito de água, e foi para a cidade, e sai-te para os homens lá, venha, e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não é Cristo. Eles foram, portanto, para fora da cidade, e vieram até ele. Entretanto, os discípulos rezaram-lhe, dizendo, Rabino, coma. Mas ele disse-lhes, tenho carne para comer, que tu não sabes. Os discípulos disseram, portanto, um ao outro, qualquer homem o trouxe para comer? Jesus sai para eles, a minha carne é fazer a vontade dele que me enviou, para que eu possa aperfeiçoar o seu trabalho. Não dizes que ainda faltam 4 meses, e depois a colheita? Eis que vos digo, tenham vida nos vossos olhos, e vejam os países, pois já são brancos para colher. E aquele que colhe recebe os seus salários, e recolhe frutos para a vida eterna, que tanto ele que é soja, como aquele que colhe pode regozijar-se juntos. Porque nisso é que dizer a verdade, que é um homem que se mete, e é outro que colhe. Mandei-o colher aquilo em que não trabalhou, outros trabalharam, e você entrou em seus trabalhos. Agora, daquela cidade, muitos dos samaritanos acreditaram nele, pela palavra da mulher a prestar depoimento, ele disse-me todas as coisas que eu tinha feito. Então, quando os samaritanos vieram ter com ele, desejaram-lhe que ele se atirasse para lá. E ele se deu lá 2 dias. E muitos mais acreditaram nele por causa da sua própria palavra. E eles disseram à mulher, nós agora acreditamos, não para o teu ditado, pois nós mesmos o vimos, e saber que ele é, de facto, o Salvador do mundo. O nosso Evangelho mostra-nos o Filho de Deus continuando o ministério de Moisés revelando a mulher samaritana, que representa os gentios, o mistério da água que dá vida eterna. Encontramos este sujeito dolorido nas paredes das catacumbas e esculpido nos túmulos dos cristãos, desde o século V, e até mesmo no século IV. Vamos, então, meditar sobre este acontecimento da vida de nosso Senhor, pois isso nos conta da sua maravilhosa misericórdia. Jesus está cansado com a sua jornada, ele, o Filho de Deus, que só para falar e o mundo foi criado, está fatigado à procura da sua ovelha perdida. Ele é obrigado a descansar os seus membros. Cansados, senta-se, mas é perto de um poço. Encontra lá uma mulher samaritana, ela é uma gentil, uma idolatria, ela vem para tirar água do poço, ela não faz ideia de que haverá uma água da vida eterna. Jesus pretende revelar-lhe o mistério. Começa por lhe dizer que está cansado e com sede. Daqui a uns dias, quando expirar na sua cruz, ela dirá, tenho sede, e agora, ele diz a essa mulher, dá-me para beber. É verdade que,
Para apreciar a graça trazida pelo nosso Redentor, temos primeiro de conhecer este Redentor na sua fraqueza e sofrimento. Mas antes que a mulher tivesse tempo para dar a Jesus o que pede, ele fala-lhe de uma água, da qual aquele que bebe não deve ter sede para sempre, convida a desenhar de uma fonte, que nasce para a vida eterna. A mulher anseia por beber desta água, ela não sabe quem ele é que está a falar com ela, e ainda assim ela tem fé no que ele diz. Esta idolatra evidencia uma docilidade de coração que os judeus nunca mostraram aos seus messias, e ela é dócil, apesar de saber que aquele que fala com ela pertence a uma nação que despreza todos os samaritanos. A confiança com que ela ouve Jesus é recompensada pela sua oferta ainda maiores graças. Começa por colocá-la à prova. Vai, ela diz, chama o teu marido, e vem cá. Ela vivia em pecado, e Jesus a faria confessar. Falo sem a mínima hesitação. A sua humildade é recompensada, pois ela reconhece Jesus como profeta, e começa a beber da água viva. Assim foi com os gentios. Os apóstolos pregaram-lhes o Evangelho, censuraram-nos com seus crimes, e mostraram-lhes a santidade do Deus que tinham ofendido, mas os gentios não rejeitaram os seus ensinamentos, pelo contrário, eram dóceis, e só queriam saber o que deveriam fazer para se agradarem ao seu Criador. A fé precisava de mártires, e foram encontrados em abundância no meio destes convertidos do paganismo e das suas abominações. Jesus, vendo tal simples coração no samaritano, misericordiosamente revela-lhe quem ele é. Ele diz a este pobre pecador que chegou a hora em que todos os homens devem adorar Deus. Ele diz-lhe que os Messias vieram à terra, e que ele próprio é que Messias. É assim que Cristo trata uma alma simples e obediente. Mostra-se a ela sem reservas. Quando os discípulos chegaram, eles se perguntaram, eles ainda tinham muito do judeu neles, eles, portanto, não podiam entender como seu mestre poderia mostrar algo como misericórdia a este samaritano. Mas em breve chegará o momento em que dirão com o grande apóstolo São Paulo, não há nem judeu nem grego, não há nem obrigações nem livres, não há nem homem nem fêmea, para todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Enquanto isso, o samaritano torna-se um apóstolo, pois está cheio de ardor celestial. Ela deixa o jarro no poço, o que lhe importa a água, agora que Jesus a deu para beber da água viva. Ela volta para a cidade, mas é que ela pode pregar Jesus lá, trazê-lo, se puder, todos os habitantes de Samaria. Na sua humildade, ela dá esta prova de que ele era um grande profeta, que lhe tinha contado todos os pecados da sua vida. Estes pagãos, a quem os judeus desprezavam, apressam-se para o poço, onde Jesus tinha permanecido, falando com seus discípulos na colheita que se aproximava. Eles o reconhecem como o Messias, o Salvador do mundo, e Jesus condescende a cumprir 2 dias nesta cidade, onde não havia outra religião que não a da idolatria, com um fragmento aqui e ali de alguma prática judaica. A tradição diz-nos que o nome da mulher samaritana era Putina. Ela e os magi foram os primeiros frutos do novo povo de Deus. Sofreu martírio por ele que se revelou a ela no poço de Jacob. A igreja honra a sua memória todos os anos, na martirologia romana, no dia 20 de março. Desçam as vossas cabeças a Deus. Grão-te, imploramos-te, Deus Todo-Poderoso, que nós que confiamos na tua proteção, possamos, através da tua graça, superar todos os inimigos da nossa salvação. Através de Cristo, nosso Senhor. Amém. A liturgia moçarabique celebra a vocação da mulher samaritana no seguinte belo prefácio. Ilatio. Em Dominicae Quadragesimae. É um encontro e só que devemos sempre agradecer a Ti, ó Santo Senhor, Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que, tendo vindo do céu para a salvação da humanidade, sentou-se perto de um poço, sedento e cansado. Pois este é ele, em quem habitou toda a plenitude da cabeça de Deus corporalmente. Mas, ao passo que tinha assumido o corpo da nossa mortalidade, quis mostrar, por certos sinais, a realidade da carne assim assumida, pois quando dizemos que estava cansado de uma viagem, acreditamos que esta fraqueza era apenas em carne e osso. Ele foi para a frente para executar o caminho, que ele poderia mostrar que tinha tomado um corpo verdadeiro, portanto, embora estivesse cansado em carne e osso, mas não seria que a nossa fé deveria ficar fraco à vista desta sua fraqueza, para o que é fraco nele, é mais forte que os homens. Tendo, portanto, vindo com humildade, que pudesse tirar o mundo do poder das trevas, sentou-se sedento, quando pediu à mulher que lhe desse para beber.
pois foi humilhado em carne e osso, quando, sentado no poço, falou com a mulher, sedento de água, e exigiu-lhe a sua fé. Sim, ela exigiu dela fé, que ele procurou e pediu, e quando seus discípulos vieram, disse-lhes que lhes diziam respeito: tenho carne para comer, que tu não sabes. Aquele que já tinha criado nela o dom da fé, pediu-lhe para dar-lhe água para beber, e aquele que tinha encantado dentro dela o fogo do seu amor, pediu-lhe para lhe dar um copo, pelo que refrescar a sua sede. Vendo estes milagres do poder divino, o que mais devemos oferecer a ti, ó Deus Santo Imaculado e mais misericordioso, mas uma consciência pura, e um coração que está bem preparado para receber o teu amor. Agora, portanto, enquanto oferecemos ao teu nome esta oblação limpa, nós rezamos e suplicamos a ti, que tu possas trabalhar a salvação em nós, como tu fizeste trabalhar a fé naquela mulher. Tu fizeste destruir nela a ilusão de idolatria, produzir em nós a extinção dos nossos vícios carnais. Que possamos encontrá-lo cheio de muita eterna misericórdia quando nos julgar, como ela merecia te encontrar. Nós somos o trabalho das tuas mãos, também não podemos ser salvos do que por ti. Vem ajudar-nos, ó tu, o nosso verdadeiro Redentor, a plenitude de cuja misericórdia não falha. Tu tens nos dado uma natureza racional, concede-nos uma glória exaustiva da eternidade, que para que nós que te louvamos nesta vida, possamos ainda mais fervorosamente glorificar-te numa eternidade abençoada. Tu és o nosso Deus, lançaste-nos não longe do teu rosto, mas olha para nós, a quem tu criaste a partir da tua pura misericórdia, que quando tu te tiraste toda a dívida da nossa culpa, e nos tornaste dignos da tua graciosa visão, nós, sendo retirados do poço profundo dos nossos pecados, e deixando para trás o jarro dos nossos desejos malignos, pode, depois de passar por esta vida, tomar o nosso voo para Jerusalém, a cidade eterna. Igual. Este texto é retirado do ano litúrgico, da autoria de Dom Próspero Guaranger.